Primeira geração modernista, nós vamos falar do Mário de Andrade, Oswald de Andrade, que eu já falei aqui mais especificamente sobre cada um desses nos vídeos anteriores, e vamos falar do Manuel Bandeira também. Se você quiser ter uma análise mais aprofundada sobre Mário de Andrade e Oswald de Andrade, tem vídeos explicando aqui melhor. Hoje eu só vou fazer um resumão. Vocês podem perceber que os vídeos de ontem e os vídeos de hoje são todos muito resumidos. Eu esqueci também de mencionar, antes de gravar cada vídeo desses, que eu tô publicando entre ontem e hoje, que são apenas resumos, porque eu tô revisando muito conteúdo, muita matéria. Então, vamos lá, a gente vai falar de primeira geração modernista, e mais pra frente, depois que falar da primeira geração, vamos falar da segunda geração modernista. Bom, vamos lá. Primeira geração modernista, Mário de Andrade. Mário de Andrade, um estudioso da música e do folclore nacional, ele vai fazer poesia e prosa. Poesia ele vai focar na poesia folclórica, poesia urbana em São Paulo, a prosa folclórica e a prosa urbana. A prosa folclórica ele vai focar em Macunaíma, herói sem nenhum caráter, o herói de nossa gente. Vai abordar o folclore indígena, o surrealismo. Aí na obra Macunaíma, ele vai falar do Si e do Muiraquitã. Si é uma paixão de Macunaíma, que depois vai se tornar a esposa dele. E Muiraquitã é um amuleto que Si dá pro Macunaíma, que é o herói sem nenhum caráter. E na prosa urbana ele vai abordar contos novos, período de Natal, tudo relativo a São Paulo. A poesia do Mário de Andrade segue dois caminhos. Então, como eu falei, poesia folclórica e poesia urbana. Quando fala de São Paulo, o poeta incorpora várias técnicas da poesia futurista europeia. A outra vertente é a folclórica, fincada nas lendas brasileiras. Prosa, então, a prosa folclórica de Macunaíma, eu vou contar rapidamente a historinha. Macunaíma é uma revolução na linguagem de narrativa. Mário de Andrade une tom oral a um vocabulário regional inédito na prosa de ficção. Macunaíma é o herói sem nenhum caráter, um índio nascido no Amazonas, que parte para São Paulo para buscar o Muiraquitã, que é o amuleto dele, roubado por um gigante de dupla identidade. Por um lado é índio antropófago, o gigante Piaimã, e por outro de origem italiana e mora em São Paulo, Venceslau Pietra. Macunaíma consegue vencê-lo e recuperar a pedra. De volta à sua terra natal, não encontra mais sua tribo que fora destruída. Ele fica sozinho na floresta, sempre triste por ter perdido a mulher que amava, a Si, a mãe do mato, rainha das Icamiambas. Trata-se de uma fábula múltipla ou rapsódia. Por quê? Porque reúne várias lendas brasileiras. A narrativa reúne superstições, frases feitas, provérbios e modismos de linguagem. Tudo sistematizado e intencionalmente entretecido. A prosa urbana. Na prosa urbana do Mário de Andrade, ele vai recolher falares paulistanos do dia a dia, seja a fala mais polida, como aparece nos contos novos, seja a oralidade dos bairros de imigrantes italianos, como Belas Artes. Nos contos novos, Mário de Andrade descarrega muita dose de psicologismo que culmina num célebre conto, Peru de Natal. Em Belas Artes, com muita graça e compadecimento cristão, Mário fala da gente pobre e oprimida das classes médias de São Paulo. Bom, falamos então do Mário de Andrade muito rapidamente. Agora vamos falar do Oswald de Andrade. O mais radical dos modernistas de 1922 teve sua vida marcada por uma criativa vontade de transgredir, por um fecundo anarquismo, fazendo de Oswald uma personagem em perpétua revolta, guiado por uma infinita curiosidade. Encaixo tudo, soma, incorporo. Das memórias da infância, uma das mais marcantes foi a descoberta do circo, que plasmou a visão circense do mundo, a carnavalização da vida, tão marcantes na ironia, no humor e nas paródias de Oswald, que se dizia um palhaço da burguesia. Aos 22 anos, parte para a Europa incorporando com sua bagagem os ismos da vanguarda do velho mundo, as lembranças de Landa Kosbach, dançarina, flor de carne, musculosa dourada, e Camiá, ex-rainha dos estudantes de Montmartre, que lhe dá o primeiro filho, Noni, síntese de nosso neném. Conhece também Isadora Duncan, de quem foi muito amigo e com quem escandalizou a sociedade da época. Dessas relações, a mais intensa será com Daisy, apelidada de Miss Ciclone, moça de uma garçonnier da rua Líbero Badaró, em São Paulo, com quem Oswald passa a viver em 1917. Daisy morre, e Oswald se casa com... A Daisy morre tragicamente de um aborto mal sucedido, e Oswald casa-se com ela em extremis, no leito do hospital em que estava internada. As marcas dessa relação vão reaparecer no primeiro romance, Os Condenados, do Oswald. Mais tarde, já no auge do movimento modernista, em 1926, ele se casa com a Tarsila do Amaral, formando o elegantíssimo casal Tarcivaldi, fundador do movimento antropófago. Entra em contato com alguns artistas europeus. Nesse período, promove concorridas reuniões etílico-gastronômico-culturais. Em Paris, ele lança seu primeiro livro de poesia, Pau Brasil, ilustrado por Tarsila. Oswald chega a vivenciar uma São Paulo ainda provinciana, despertando para o seu processo de industrialização. Ele está no meio de duas forças, a do patriarcalismo agrário, já passada, e a do início da tecnologia urbana. Assim, os meios de comunicação em massa, como o rádio, o cinema, a linguagem de propaganda, são rapidamente assimilados pelo Oswald de Andrade. Então, o Oswald de Andrade, mentor das Semanas de 22, estuda na Europa, ao retornar para o Brasil, se alinha inicialmente ao futurismo. Certo. No livro de poesia Pau Brasil, do Oswald, ele cria uma poesia de exportação. O projeto, a poesia, visava um desligamento dos modelos poéticos importados, pondo fim à grandiloquência e à seriedade. Nos seus poemas Pílulas, mistura a linguagem antiga dos cronistas e jesuítas da época, do descobrimento do Brasil com o falar coloquial do seu tempo. Reinventa composições consagradas do romantismo em paródias irônicas. Então, na poesia dele, a aproximação entre poema e prosa, texto narrativo, traço humorístico, poema piada, poema pílula, poemas curtos que se voltam para os temas nacionais, nacionalismo crítico. Ele busca promover uma releitura satírica da colonização. Em Pau Brasil, ele cria uma poesia brasileira do tipo exportação. E tem um ideal de brasilidade, um Brasil sem idealizações. Tanto que ele também utiliza uma linguagem coloquial.
Manuel Bandeira. Ele faz uso de aliterações e assonâncias, musicalidade. Ele se adaptou ao espírito moderno, os ritmos e formas mais regulares, de tal maneira que nenhum outro contemporâneo revela a herança do mais puro lirismo português. A sua obra lembra a de Gonçalves Dias. Em toda ela, com timbre inconfundível, ocorre a nota de ternura ardente da paixão pela vida. Então ele traz nos textos a paixão pela vida, que vem desde os versos da mocidade até os de hoje, como força humanizadora. Graças a isso, ele expressa poeticamente um tempo familiar e requintado, pitoresco e essencial, unificando o que há de melhor no lirismo intimista e no registro do espetáculo da vida. Daí uma simplicidade, mas que é própria marca da inspiração. São frequentes em sua poesia os seguintes temas: a morte, a recordação da infância, o cotidiano simples, a melancolia, o erotismo. Como poeta da morte, é um dos maiores de nossa língua. O mais célebre de seus poemas de recordação de infância é Evocação do Recife. Talvez sua famosa composição seja Vou-me embora para Passárgada, na qual constrói uma utopia como compreensão emocional. Sua linguagem poética se caracteriza pela musicalidade, ele faz uso de assonâncias e aliterações, que sempre se conserva próxima do coloquial. É um exemplar artesão da forma poética, tanto das formas tradicionais da poesia, quanto da forma moderna do verso livre, da composição, não obediente a padrões estabelecidos. Então, ele é um poeta da primeira geração modernista. Seu poema Os Sapos é recitado na semana de 22. Quais as características de sua poesia? Aproximação entre poesia e prosa, liberdade formal, linguagem coloquial, versos livres, ou seja, sem metrificação, versos brancos, sem rima. Quanto ao tema, interesse pelo cotidiano, ele teve uma doença descoberta na juventude, então ele tem um tema aí sobre a morte, mas sem dramas. Ele fala que a morte é uma parte constitutiva da vida. E ele remete também à sua infância em Recife. Só para reforçar, Manuel Bandeira, então, pertencente à primeira geração modernista, tem com a forma verso livre, sem metrificação, né? Versos brancos, ou seja, sem rima, linguagem coloquial, temas do cotidiano e morte. Só que essa morte é sem melancolia. Ele diz que a morte é parte constitutiva da vida, faz parte. Vamos para a segunda geração modernista, poesia, começando por Carlos Drummond de Andrade. Mas antes vou fazer uma rápida introdução. O segundo tempo modernista marca a consolidação de algumas propostas da fase heróica ou de demolição e certo recuo quanto aos radicalismos da semana e seus desdobramentos. Prevalece um modernismo moderado com o abandono do experimentalismo de Oswald de Andrade e a retomada de certas linhas do passado. O simbolismo, por exemplo. No plano histórico, vale lembrar que esse período é marcado por alguns fatores relevantes. Os efeitos da crise econômica em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, a radicalização política, o nazismo, o fascismo e o comunismo, as esperanças com a Revolução de 30, frustradas pelo Estado Novo e pela ditadura Vargas, o rompimento da dominação inconteste das oligarquias regionais e a ascensão da nova burguesia industrial. A aliança do tenentismo liberal e da política getuliana com as oligarquias, provocando a radicalização política dos segmentos da inteligência nacional marginalizados no processo. Daí a aproximação de Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Graciliano Ramos e outros ao Partido Comunista em que militaram. A Segunda Guerra Mundial fecha o período projetando no país a tensão externa. No plano estético, observam-se o predomínio de um projeto ideológico, a consolidação das conquistas da semana de 22, mas com um recuo quanto às propostas mais radicais da fase heróica, a diminuição da oposição ao modernismo, o desejo de denunciar a realidade social e espiritual do país. Na prosa, desenvolvem-se duas correntes, o romance regionalista do Nordeste, marcado pelo propósito de denúncia e pelas tendências neorrealista e neonaturalista, e o romance psicológico ou intimista, mergulhado na crise existencial da burguesia urbana. Na poesia, são identificáveis algumas constantes: estabilização das conquistas novas, ampliação da temática, caminho para o universal, equilíbrio no uso do material linguístico em termos de normas de linguagem. Há na poesia três tendências básicas: a poesia de tensão ideológica, presente na obra de Carlos Drummond de Andrade, a poesia de preocupação religiosa e filosófica, por Cecília Meirelles, Jorge Lima e Vinícius de Moraes, e a poesia de dimensão surrealista observada nas obras de Murilo Mendes. Bom, Carlos Drummond de Andrade. Descendente de fazendeiros e mineradores da cidade mineira de Itabira, ele estuda em Belo Horizonte, aí depois ele sai de Itabira, depois ele volta para Itabira por problemas de saúde, parte depois para Nova Friburgo, onde cursa o Colégio Anchieta dos jesuítas e é expulso. Aí ele se matricula em uma escola de odontologia e farmácia, aí depois ele vai publicar o livro Alguma Poesia, que eu coloquei em destaque, em 1930, publica seu primeiro livro, Alguma Poesia. E inicia uma carreira burocrática como oficial de gabinete de Gustavo Capanema, então secretário do Interior de Minas. Em 1962, o Drummond se aposenta do funcionalismo, mas continua a produção literária, como poeta, cronista e jornalista. Bom, é importante a gente destacar aqui que a segunda geração modernista marca a consolidação de algumas propostas da fase heróica ou de demolição. É nesse novo contexto estético que deve ser compreendida a obra dos poetas da segunda geração, da qual Drummond fez parte. Nos primeiros livros são constantes a ironia, a atitude desconfiada de refletir, o pessimismo, a autonegação, as reminiscências da infância itabirana. Drummond parece buscar a si mesmo, posicionando-se como espectador de um mundo que não aceita e que tenta descrever e encontrar.
Depois ele se centra na dimensão social, no cotidiano, na denúncia da incompreensão, na luta contra o medo que esteriliza os abraços e contra a consciência da impossibilidade da luta. Tanto que ele até fala, eu tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. A poesia social de Drummond faz desabrochar o sentimento do mundo, marcado pela consciência da solidão, da impotência do homem diante de um mundo frio e mecânico que o reduz a objeto. O mundo se define como um vácuo atormentado, existencialismo nihilista. A abolição de toda crença e o apagar-se de toda esperança trazem consigo o autofechamento do espírito. Na opção pelo prosaico, pelo irônico, pelo antirretórico, pelo antilirismo intencional, que predispunha pela recusa e pela contenção ao poema objeto, típico da geração de 1950. A ruptura com a sintaxe, a rima final ou interna, a assonância, a literação e o eco, a repetição compulsória do som coisa, aproximam, contudo, Drummond das operações técnicas das vanguardas de 50 e 60. A poesia metalinguística que se pensa e se interroga, a metapoesia são constantes no poema. Quais são os temas do Drummond? A temática do Drummondiana. Qual a temática drummondiana? Quais os temas do Drummond aborda? Bom, ele tem 9 temas principais, tá? Tem o sentimento de inadaptação, que ele vai tratar em o indivíduo, um eu todo retorcido. No tema 2, a terra natal, uma província esta. Ele vai falar de Itabira, uma cidadezinha qualquer, né, na obra dele. O tema 3, família, a família que me dei. Então é uma herança de sangue. No tema 4, amigos, cantar de amigos. No tema 5, o choque social, na praça de convites, um horror da guerra. No 6, ele vai falar do conhecimento amoroso, um amar amargo, desencontro. No tema 7, a própria poesia, uma poesia contemplada, então ele vai ser a própria poesia, vai usar o quê? Metalinguagem. No tema 8, exercícios lúdicos, 1, 2 argolinhas. Esses exercícios lúdicos vão fazer parte do concretismo. E por fim, no tema 9, uma visão ou tentativa da existência, tentativa de exploração e de interpretação do estar no mundo. Bom, para fechar, continuamos na segunda geração modernista, agora vamos falar sobre Murilo Mendes e Jorge de Lima. Murilo Mendes, 3 fases. Na primeira fase, influência da primeira geração. Nacionalismo crítico, vai incluir vanguardas. Então, Murilo Mendes, primeira fase, influência da primeira geração. Nacionalismo e vanguardas. Na segunda fase, poesia espiritualista, católica. Na terceira fase, aproximação de poesia concretista. E o Jorge de Lima, também 3 fases. Na primeira fase, alinhada ao parnasianismo. A segunda fase, poesia regionalista, poemas negros. E na terceira fase, poesia espiritualista católica.